Exaltado seja o teu nome entre as nações da terra. Exaltado seja o teu nome, Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Tudo que há em nós aponta para ti, Senhor. Seja glorificado o teu nome através da nossa vida. Reina soberano, Senhor. Reina soberano, reina soberano. Nós aguardamos o teu governo sobre toda a terra, a redenção de toda a criação. Nós aguardamos com expectativa, Senhor. Mas até lá, queremos viver hoje de uma maneira que já assuma o seu reino sobre nós. Manifeste o seu reino na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Toda a terra verá sua glória. Toda a terra verá sua glória. Toda a terra verá sua glória. Aleluia. Atos 7 diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Quais eram as acusações contra Estevão? Ele estava proclamando que o templo seria destruído e que Jesus tinha estabelecido uma nova ordem, né? Uma nova aliança. E os religiosos estavam furiosos contra Estevão. E o sumo sacerdote pergunta para ele: são verdadeiras essas acusações? Você está falando mesmo que esse Jesus que foi crucificado, que ele estabeleceu uma nova aliança, que não é mais a aliança de Moisés? Você está dizendo que o templo será destruído? A isso Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali, dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi
foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: façam para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué. Quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles, esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziram a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Chamavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esse é o resumo da nossa fé. Que resumo brilhante. Estevão dá para eles toda a retrospectiva de como Deus se manifesta a um homem, para a partir desse homem fundar um povo e para a partir desse povo trazer o seu Messias para a redenção de toda
todas as nações da terra. Todas as nações da terra. E Estevão se levanta para anunciar esse evangelho. Para anunciar que Jesus havia cumprido toda a lei. Para anunciar que nós fomos resgatados e alcançados pela graça de Deus. Não pelo nosso mérito. Não por aquilo que nós podemos produzir. A nossa santidade, ela é aparente na maioria das vezes, superficial e temporária. Às vezes a gente consegue acertar muito durante um período, mas daqui a pouco você se vê caindo nas mesmas faltas ou com pensamentos errados. Ou seja, nós somos incapazes na nossa própria vida, pela nossa própria perspectiva. Mas é muito interessante como muitos de nós tentamos costurar o véu que Jesus rasgou. Né? Ele abriu um novo e vivo caminho, tendo a sua própria carne rasgada. E não dá para unir o véu novamente. Muitos de nós tentam cumprir a lei. Muitos de nós confiam na sua própria santidade. Muitos de nós pensam assim, não, mas eu sou até certinha, gente. Eu sou até boazinha, porque fulano é uma vida desgraçada que o outro tem. Nossa, aquele lá, ó, tá na prostituição. Mas aquele lá, ó, mas eu não. Eu casei virgem, não fumo, não bebo, não, sabe? A gente acha que a gente pode salvar nós mesmos. Mas nós somos incapazes de salvar. Por mais bem intencionados que a gente seja, por mais que a gente se esforce, no nosso esforço nós não vamos conseguir nada. Em João capítulo 15, Jesus deixa isso muito claro. Ele fala assim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. O ramo, gente, ele não tem vida se não for passado vida para o ramo do tronco. Se não for passado da terra, da raiz, do tronco, a vida para o ramo que está na parreira, não, vai morrer. Porque a vida vem do tronco, vem da raiz, vem do tronco. Mas a gente acha que a gente tem vida em nós mesmos. Nós mesmos podemos produzir frutos. Nós não podemos produzir frutos pelo nosso próprio esforço. Nós nunca conseguiríamos amar se do céu Deus não nos capacitar com amor. E você vê, Estevão tinha o discurso todo pronto. Ele fez a retrospectiva mais brilhante da nossa fé, né? Tem gente que anda com Deus há anos, mas não sabe desse passo a passo aqui. É tão beabá. Não sabe desse passo a passo, não sabe por que nós somos cristãos hoje. Muitas pessoas hoje ficam naquele mimimi, que a igreja católica, a igreja ortodoxa, a igreja papapá. Gente, a reforma protestante, ela veio para colocar a Bíblia na mão de cada cristão. Sobretudo isso, para que cada cristão tivesse acesso à palavra de Deus, porque ali a igreja chegou num ponto em que só o clero, ali no meio do processo, né, o coração humano corrupto como começou a controlar a palavra. Então o clero detinha as escrituras e ensinava para o povo de acordo com seus próprios interesses. Ensinava para o povo a parcialidade da verdade. E através dessa parcialidade, dessa meia-verdade, manipulava o povo. E aí, os reformadores viram, peraí, tem alguma coisa estranha. Eles foram tendo acesso à palavra, né? Lutero era um seminarista. Então eles vão estudando a palavra, mas peraí, isso que está aqui não está sendo vivido aqui. Né? E se a gente fosse ver isso hoje, nossas igrejas também precisariam de reformas. Né? Porque muita coisa que está na Escritura não é ensinado nas igrejas. E eu não estou aqui culpabilizando pastor e líder, não. Porque é a responsabilidade de cada crente. Agora você tem a Bíblia na sua vida. Você tem a Bíblia na sua casa. Então, uma vez que a palavra de Deus está na nossa mão, nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque nós temos pastores e temos mestres. Então, se você leu alguma coisa, e mesmo com a ajuda daquele livro, hoje nós temos, gente, um vasto material que te ensina a entender, a voltar no original, se você tem alguma dúvida. Vasto material. Nós somos indesculpáveis. E hoje nós temos pessoas como a Edmeia, assim, uma enciclopédia ambulante. Então a gente chega perto dela na dúvida e pergunta, porque Edmeia é mestra, ela não é pastora, ela é mestra. Então, Edmeia,
essa dúvida aqui. Ela vai ter uma maior alegria de se esclarecer. E assim como Edmeia, Deus tem levantado mestres. Eu peço que Deus levante uma nova geração de mulheres que também sejam mestras. Eu não sou mestra, mas eu tenho orado pela próxima geração. Eu estou vendo uma menina aí, eu quero indicar para vocês, a Valéria Gonçalves. Ela é nora do Josué Gonçalves. Chama Val Jesuscope, Jesuscope. A menina tem uma autoridade no ensino da palavra e eu fico vendo, aí, a nova Edmeia aí, ó, eu fico toda feliz. Porque, gente, nós precisamos de mestres e nós precisamos estudar as Escrituras, estudar a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando a gente vai lendo as Escrituras, a gente entende que o nosso sacrifício e boas intenções não são suficientes para nos redimir e não são suficientes para nos tornar amorosos, compassivos, empáticos. A gente vai até certo ponto, depois a gente não chega longe. Mas aí no final do discurso de Estevão, ele faz exatamente o que Jesus fez. Ele diz, Senhor, não toma isso como culpa, perdoa eles. Ele morre pedindo para os seus assassinos. Isso é um nível de amor que nós precisamos de buscar, que não está dentro de nós. Não está dentro de nós porque nós estamos na queda, inseridos em um mundo caído. Mas Cristo em vós, a esperança da glória. Uma vez que o Espírito Santo foi colocado em você, você agora tem potencial para produzir o fruto do Espírito. A semente foi colocada, está aí. Agora ele quer florescer e frutificar. Mas às vezes a gente coloca, se você pega uma semente, planta e não rega, ela vai, não é? Ela vai florescer. Ou então dá aquelas plantinhas mirradas, né? Aí não toma cuidado com o que põe por cima, a terra, o adubo, põe coisa por cima, entulho. Ela pode até, de vez em quando a gente vê umas florzinhas rompendo o asfalto, vocês já viram isso? Uma greta no asfalto e vem. Esse é o Espírito Santo, gente, ele é campeão, ele é o campeão. A gente está lá cheio de escombro da nossa vaidade, do nosso pecado, dos nossos pensamentos imundos, e o Espírito Santo está lá. Vamos lá, você vai conseguir. Ele é imbatível, ele é o campeão, ele é o nosso herói, né? E ele quer nos levar à frutificação. E o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É nisso. E se a gente não tiver enxertado na videira, a vida da videira não tiver em nós, a gente vai... E a gente fica muito frustrado. Que a gente vai e tenta, aí um mês assim, ai, você é tão amorosinho, ai, você é tão fofinho, ai, linda, como vai? E você fica todo feliz com você vendo, daqui a pouco parece um furacão, um negócio no meio do caminho, o cara implica com você lá no round, aí você quer dar uma voadora nele, aí a sua verdadeira natureza veio à tona, entenderam? Mas nós estamos caminhando, gente, para chegar aquele dia que nós falamos assim, eu perdoo, eles não sabem o que eles fazem, de verdade. E é isso que Jesus quer fazer em nós. Ele não veio só para nos salvar do inferno. Ele veio para nos salvar de nós mesmos. Quando a gente fala em santificação, não é só sobre nos separar do mundo. É poupar o mundo da nossa ruindade. O mundo já é tão mal, não precisa da minha ruindade. Santificação é quando você deixa Deus te purificar de uma maneira que o mundo, fica livre de mais um mal, mais um egoísta, mais um corrupto, mais um cobiçoso. Né? Nós não somos bons, gente, em nós mesmos. Mas o Senhor é bom. E Ele habita em nós. Então Ele vai nos habilitando. Ele vai falando, anda comigo, filhote, anda comigo. E à medida que nós andamos com Ele, de fé em fé, de glória em glória, Ele vai trabalhando em você. Aí quando você menos espera, numa situação que você queria dar uma voadora, aí você não quer mais. Você fala, Aí o pessoal fala, você tá ficando bobo, hein, fulano? Depois você virou crente, que é isso? Você tá bobo? Sangue de barata que você tem? Mas tem uma paz. E essa é a obra de Deus em nós. O Senhor está nos santificando e nos habilitando para as boas obras. E as boas obras, elas não são apenas obras sociais. Boa obra é tudo que sai de nós quando somos exprimidos. Mansidão, solidariedade, piedade, amor. Porque
Porque o amor se traduz em feitos. Eu posso falar que eu amo, mas não ter uma atitude de amor. E o amor é ação, ele é vivo. Ele transforma o que está ao redor. E é isso que o Senhor quer fazer em nós. Amém? Vamos orar? Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Como o próprio Jesus disse ao jovem rico, bom é o Senhor Deus que está nos céus. E nós queremos que as porções generosas da Tua bondade, fruto do Espírito, sejam amplamente cultivadas e desenvolvidas em nós. Uma bondade não aparente, uma bondade não fake, mas uma bondade que vem de dentro pela obra do Teu Espírito em nós. Nós te pedimos, Senhor, nos transforma de fé em fé, de glória em glória, até aquele grande dia onde veremos o Senhor e seremos como o Senhor é. Nós te pedimos que hoje nós vivamos como antecipação do que aguardamos, Senhor. Que a justiça, a bondade, a misericórdia, o amor sejam as maneiras que, o estilo de vida que nos dirige, que a Tua mão nos conduza em todas as coisas e nos aperfeiçoe para as boas obras. Em nome de Jesus, toma esse dia nas Tuas mãos que nós consagramos ao Senhor. Vá adiante de nós com os Teus anjos e por onde nós passarmos, que sejamos profetas da vida neste lugar. Não nos deixe nos distrair, Senhor, na nossa missão. E que estendamos as nossas mãos, ergamos nossas vozes para profetizar vida. Vida e salvação sobre essa terra. Em nome de Jesus. Amém e amém.